Olá! Começamos hoje mais uma análise detalhada, focando num tema essencial: fluidos e eletrólitos, principalmente pensando no cuidado perioperatório. Um tema fundamental, sem dúvida. Pois é, o material que está guiando a nossa conversa vem de uma transcrição médica e ela já começa destacando algo assim bem importante. Dominar esse assunto não é só chave para entender o nosso corpo no dia a dia. Com certeza. Mas também é um tópico super recorrente, sabe? E de altíssimo valor para quem está se preparando para provas, para exames na área da saúde. Exato. High yield, como dizem, né? Isso. Então, ok, vamos desembrulhar isso. Nossa missão hoje é entender os fundamentos da água corporal total, como é que o corpo mantém esse equilíbrio diariamente e qual o papel vital dos eletrólitos. Vamos dar uma atenção especial para o potássio e sua regulação, que é bem complexa. Sem dúvida. E compreender esses mecanismos é a chave não só para a prática clínica diária, mas para captar a essência da homeostase. Homeostase, essa palavra é importante. Exatamente. Que é basicamente essa capacidade incrível do nosso corpo de manter um ambiente interno estável, funcional, mesmo com as variações lá fora, né? Uhum. Esse entendimento se aplica a muitas áreas, da emergência à UTI e, claro, no cenário cirúrgico que você mencionou. Ótimo ponto sobre a homeostase. Então vamos começar pela base mesmo? Quanta água a gente tem no corpo? Circulando, armazenada. A fonte dá um cálculo prático, uma regra de bolso? Sim, uma estimativa útil. A água corporal total em litros é mais ou menos 0,6 vezes o peso corporal total em quilos. Isso mesmo. É bom para ter uma ordem de grandeza. Se a gente pegar o exemplo clássico, né? Uma pessoa com 70 quilos. Isso. Calculamos 0,6 vezes 70. O que dá aproximadamente 42 litros de água corporal total. 42 litros, é. É bastante líquido quando a gente para pensar assim. É muito fluido. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Como esses 42 litros estão distribuídos, não é tudo um tanque só, né? Não mesmo. A fonte deixa bem claro. A vasta maioria, tipo uns 2/3 desse volume total, está localizada dentro das nossas células. É o chamado fluido intracelular. Preciso. E esse é um ponto crucial, sabe? A maior parte da nossa água não está simplesmente solta. Ela está ativamente participando do metabolismo, das funções dentro das bilhões de células que formam a gente. Faz sentido. O terço que sobra, então, é o fluido extracelular, o que fica fora das células. Entendi. Então, 2/3 dentro, 1/3 fora. Simples. Mas esse terço fora das células também se divide, não é uma coisa só. Exatamente. Esse fluido extracelular não é homogêneo. Ele se divide principalmente em duas partes. O fluido intersticial, que é aquele líquido que banha as células nos tecidos, sabe? Entre as células. Isso. E o volume intracelular, que é o plasma sanguíneo. A parte líquida do sangue que efetivamente circula nos vasos. Ok, intersticial e intracelular. E o que chama a atenção, e a fonte especifica isso, é que esse volume intracelular é só uma fração pequena desse fluido extracelular. Quão pequena? Cerca de 1/3 desse terço extracelular. Opa, peraí, vamos conectar essa matemática. Se a gente tem 1/3 do total fora das células, Certo. e só 1/3 disso está no sangue. Então, peraí, é 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. 1/9 da água corporal total é o que está circulando. Exatamente. A conta é essa. Então, voltando para o nosso exemplo de 70 quilos, 42 litros totais, um nômio de 42 litros dá o quê? Perto de 4,6, 4,7 litros. Isso. A fonte arredonda e menciona cerca de 5 litros de volume circulante total. Caramba! É impressionante pensar que daqueles 42 litros totais, só uns 5 litros estão ali no sangue, levando oxigênio, nutrientes, tudo. É impressionante. Isso representa mais ou menos 7% do peso corporal total, então. É uma perspectiva fundamental. Mostra como o compartimento intravascular, embora pequeno em volume comparado ao total de água do corpo, é absolutamente crítico. Totalmente. É ele que garante a perfusão dos órgãos, a entrega de oxigênio, a remoção de resíduos,
Qualquer alteração significativa nesse volume pequeno tem repercussões sistêmicas quase que imediatas. Tipo uma hemorragia, né? Cai a pressão rapidinho. Exatamente. Como a queda da pressão arterial numa hemorragia, por exemplo. Faz todo sentido essa criticidade. Agora, como é que o corpo gerencia isso tudo? Esse volume, manter tudo em equilíbrio no dia a dia? Aí entra o conceito de homeostase que você falou, né? O balanço de entradas e saídas. Isso, o balanço hídrico diário. A fonte detalha as fontes de entrada de água. Primeiro, o óbvio, os líquidos que a gente bebe. A estimativa base ali é de 500 ml por dia, mas, claro, isso varia demais, né? Varia enormemente. Depende do hábito, do clima, se fez exercício. 500 é o mínimo, né? Sim, e além do que a gente bebe, tem a água que vem da comida, dos alimentos sólidos. Com certeza. E não é pouca coisa. A estimativa da fonte para essa água escondida na comida é de uns 800 ml por dia. 800 ml muitas frutas, vegetais, são riquíssimos em água. É mais do que a estimativa base de líquidos que a gente bebe. Isso é meio contraintuitivo para muita gente, né? Que só pensa na água do copo. É verdade. E tem mais uma fonte ainda. Qual? A água metabólica. É a água que as nossas próprias células produzem como subproduto das reações químicas do metabolismo, principalmente da respiração celular. Ah, a gente produz água? Produz sim. A fonte estima essa produção endógena em cerca de 300 ml por dia. Então, peraí, somando tudo. 500 ml de líquidos, mínimo, 800 ml dos alimentos e 300 ml do metabolismo. Isso dá uma entrada total mínima de 1.600 ml por dia. Exato. E, para manter o equilíbrio, as saídas têm que ser equivalentes. A fonte detalha as vias de perda também. A mais óbvia e controlada é a urina. A estimativa é de pelo menos 500 ml por dia. Por que esse valor mínimo? Esse valor de 500 ml de urina por dia é considerado um mínimo necessário para os rins conseguirem excretar os solutos que sobram do metabolismo, sabe? Tipo a ureia, excesso de eletrólitos. Entendi. Produzir menos que isso, que a gente chama de oligúria, já levanta preocupação sobre função renal, acúmulo de toxinas. É a descarga mínima necessária para o sistema funcionar, então. Basicamente isso. E as outras perdas? A fonte fala de perdas insensíveis. O que é isso? São perdas de água que acontecem sem que a gente perceba ativamente. A principal via é a pele. Mesmo sem suar. Mesmo sem suor visível. Por evaporação, transpiração difusa. A estimativa é de uns 500 ml por dia por essa via. Nossa! A outra via insensível e importante é a respiração. O ar que a gente expira é umidificado nos pulmões, né? Uhum. E essa umidade se perde para o ambiente. Isso representa mais uns 400 ml diários. Pele 500, respiração 400. E por fim as fezes. A fonte menciona que em condições normais a perda de água pelas fezes é pequena, né? Relativamente. Sim, em torno de 200 ml por dia. Isso porque numa situação basal o intestino grosso reabsorve a maior parte da água do bolo fecal. Entendi. Então, somando as saídas, 500 ml de urina mínimo, plus 500 ml pela pele, plus 400 ml pela respiração, plus 200 ml pelas fezes, dá os mesmos 1.600 ml das entradas mínimas. O balanço fecha. Exatamente. Em condições normais, o balanço fecha. O que é fascinante aqui, e a fonte ressalta a relevância clínica disso, é justamente o ponto sobre as fezes. O que tem? Embora a perda normal seja pequena, em situações como, por exemplo, quadros de diarreia aguda, diarreia volumosa, essa via pode se tornar a principal fonte de perda de fluidos e eletrólitos. Ah, claro. E isso pode levar rapidamente à desidratação, a distúrbios graves. Isso sublinha como é vital considerar todas as vias de perda e como elas podem mudar drasticamente em algumas doenças. Uma ótima lembrança dessa dinâmica das perdas. E essa menção a distúrbios graves e eletrólitos já nos leva direto para o próximo ponto crucial da nossa análise. A fonte indica que os eletrólitos são um foco central e destaca um em particular, o potássio, o íon K+. Sim, o potássio. Um íon intracelular por excelência e absolutamente vital. Por que vital? Ele participa de inúmeras funções celulares. É essencial para a excitabilidade das células nervosas, das células musculares, incluindo o músculo cardíaco,
E para diversas enzimas também. E a fonte dá uma dica simples para a gente lembrar que ele é majoritariamente intracelular. Como? Olhando um exame de sangue comum, Exato. Os valores de referência. o nível de potássio no sangue, que mede o potássio fora das células, no plasma, é bem baixo. Geralmente entre 3,5 e 5,0 milimols por litro, né? Isso. Isso por si só já indica que a imensa maioria do potássio do corpo não está ali. Está guardada dentro das células. Exatamente. A concentração de potássio dentro da célula é muito, mas muito mais alta. Algo em torno de 140 a 150 milimols por litro. Nossa, que diferença enorme! É uma diferença brutal. E ela é ativamente mantida por bombas na membrana celular, como a famosa bomba de sódio-potássio, a Na+, K+, ATPase. A bomba de sódio-potássio, claro. E essa diferença é fundamental. Ela que cria o potencial elétrico de repouso da membrana. Essencialmente, é a bateria que permite que os nervos disparem, que os músculos contraiam. Entendi. Só para contraste, o sódio, o Na+, é o principal cátion extracelular. As concentrações dele no sangue são bem mais altas do que dentro da célula, o contrário do potássio. Entende a importância desse gradiente, é a base da eletricidade celular. Mas se a maior parte do potássio está dentro da célula, como é que o corpo regula tão finamente aquele pouquinho que está fora no sangue, que é tão crítico para funções como a do coração, por exemplo? Boa pergunta. A fonte aponta para um hormônio e um local específico nos rins, a aldosterona, agindo lá no sistema coletor distal. Correto. Se a gente conectar isso ao quadro geral da regulação renal, a aldosterona é um hormônio produzido pela glândula adrenal, lá em cima do rim. Certo. E a liberação dela é estimulada por alguns fatores, como níveis baixos de sódio no sangue, níveis altos de potássio e também pelo sistema renina-angiotensina. Ok. E o que ela faz no rim? Uma das ações principais dela nos rins, lá nos túbulos distais e ductos coletores, é aumentar a reabsorção de sódio, Na+. Ela basicamente manda um sinal para o rim. Segure mais sódio, traga ele de volta para o sangue. Ok, a aldosterona segura sódio. Sódio é um íon positivo, Na+, mas isso não criaria um problema elétrico? Puxar só carga positiva de volta para o sangue? Como o rim lida com isso sem causar um desequilíbrio, um curto-circuito iônico ali? Essa é a questão chave para o equilíbrio elétrico. É aí que entra o potássio. Para cada íon de sódio positivo Na+, que a aldosterona ajuda a reabsorver do filtrado urinário de volta para o sangue, Sim. o rim precisa fazer uma compensação para manter a neutralidade elétrica naquela região. Uma das principais maneiras de fazer isso é secretar outro íon positivo para a urina. Ah, uma troca. Exato. E o potássio K+ é a moeda de troca, que está prontamente disponível ali. Então a aldosterona, ao mesmo tempo que promove a reabsorção de sódio, ela estimula a excreção de potássio para a urina. Entendi. Essa troca Na+K+ é fundamental. Sem ela, a reabsorção de sódio seria bem limitada, porque ia criar um desbalanço elétrico muito rápido. Compreendi a lógica. Então a aldosterona meio que orquestra uma troca, guarda sódio, que é importante para o volume, para a pressão, e para compensar a carga, joga potássio fora. É um mecanismo bem elegante, né? Que liga o controle do sódio ao do potássio. Exatamente. E qual a implicação prática disso? Tipo, em termos de medicamentos? A fonte conecta isso diretamente a uma classe específica de diuréticos? Sim, precisamente aos diuréticos poupadores de potássio. O próprio nome já diz tudo, né? A verdade. Eles ajudam o corpo a eliminar a água e sódio, o efeito diurético, mas evitando aquela perda excessiva de potássio que ocorreria com outros tipos de diuréticos que agem antes desse ponto de troca lá no néfron. Como eles fazem isso? Medicamentos como a espironolactona, a eplerenona, eles agem bloqueando o receptor da aldosterona nessas células renais. Ah, bloqueiam a ação do hormônio. Isso.
Ao fazer isso, eles diminuem a reabsorção de sódio que depende da aldosterona e, crucialmente, reduzem a secreção de potássio que está associada a essa troca. Por isso são chamados de poupadores de potássio. Faz todo sentido agora. São usados frequentemente em condições como insuficiência cardíaca e hipertensão, muitas vezes combinados com outros diuréticos para balancear o efeito no potássio. Entendi. Bloquear a aldosterona ali significa menos sódio reabsorvido e menos potássio excretado. Nossa, entender esses mecanismos em detalhe é realmente crucial, né? Tanto para quem estuda quanto para quem pratica. Sem dúvida. E para quem está justamente nessa jornada de dominar esses conceitos complexos, seja para as provas ou para a prática clínica. Pausa breve. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente. E ter ferramentas que ajudam a visualizar, a testar o conhecimento sobre essa regulação fina, como a ação da aldosterona nos diferentes segmentos do néfron. Isso realmente faz a diferença na consolidação, sabe? Imagino que sim. Voltando a esse ponto da regulação, é fascinante como o corpo integra esses sinais hormonais e as necessidades iônicas num sistema tão interligado, né? É incrível mesmo. Bom, antes da gente concluir, vamos só recapitular rapidinho os pontos-chave que a gente explorou hoje, baseados na nossa fonte. Vamos lá. Começamos com a estimativa da água corporal total, aquele 60% do peso, mais ou menos, e um insight surpreendente sobre a distribuição. A maior parte está dentro das células. E o volume que realmente circula no sangue é uma fração bem pequena, mas absolutamente vital. Em seguida, a gente detalhou o balanço hídrico diário, a homeostase entre entradas, líquidos, alimentos ricos em água, e a água metabólica que a gente produz. Certo. E as saídas, urina, as perdas insensíveis pela pele e respiração e as fezes. E a gente ressaltou como condições patológicas, tipo a diarreia, podem alterar drasticamente esse equilíbrio. Perfeito. E, por fim, a gente mergulhou nos eletrólitos com foco no potássio. Vimos a importância dele ser majoritariamente intracelular, dá para lembrar pelo baixo valor no exame de sangue. Exato. E como isso cria um gradiente essencial para a função celular, para a bateria da célula. E desvendamos também o papel central da aldosterona na regulação renal do potássio, orquestrando aquela troca de sódio por potássio para manter o equilíbrio elétrico, um mecanismo que é alvo terapêutico dos diuréticos poupadores de potássio. Cobrimos os fundamentos essenciais apresentados na fonte, então. Cobrimos sim. E refletindo sobre tudo isso, sabe, isso levanta uma questão importante para mim. Como é que essas trocas iônicas e hídricas, que parecem tão pequenas, acontecendo em nível microscópico lá nos rins, nas membranas celulares, reguladas por hormônios como a aldosterona, como que isso é, na verdade, a base que sustenta funções vitais macroscópicas tão complexas? Boa pergunta. Desde um batimento cardíaco até um pensamento. E o que a fragilidade inerente desse equilíbrio nos ensina sobre a profunda interconexão entre os sistemas do nosso corpo. É uma reflexão interessante. Isso reforça por que monitorar fluidos e eletrólitos é tão crucial, especialmente em situações de estresse fisiológico intenso, como no período perioperatório que a gente mencionou no início, onde as perdas podem ser imprevisíveis e a resposta hormonal está a todo vapor. Faz todo sentido. Fica a reflexão, né? Como esses detalhes moleculares, essa dança de íons e água, no fim das contas, sustentam a própria vida,